Jéssica. Tem uma surpresa para vocês hoje. Alguém aqui não gosta de surpresa? Surpresa, na realidade, não é para vocês, é para a irmã Ruth. Ruth Douglas, esposa do pastor Michael. Hoje é aniversário dela. E depois, assim que terminar a mensagem, nós vamos chamar os surdos aqui. Vamos chamar a irmã Ruth, a irmã Keila vai falar algumas palavras para ela. E está sendo feita uma janta lá na cozinha. Você não é obrigado a ficar, certo? Você não é obrigado. Se você for embora, a gente entende, uai. A gente compreende as suas circunstâncias. Talvez você está de regime, né? Aquela coisa toda. Mas se você quiser ficar ali no salão, vai ter uma janta no final do culto, tá bom? Certo? Amém. E a esposa do Wesley que está fazendo, ele conhece como ela é uma boa cozinheira, irmã Marilene. Então, ao final do culto, a gente homenageia a irmã Ruth aqui e vai ali para o salão para a gente ter esse tempo de comunhão e nos alegrarmos pela vida dela. Provérbios capítulo 2, vamos meditar nesse texto nessa noite. Provérbios capítulo 2, verso 6. Eu vou ler, os irmãos podem ficar assentados, depois eu vou orar. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Pai, temos tua santa e poderosa palavra aberta diante de nossos olhos. É ela que nos orienta, é por ela que nós vivemos. Nela estão alicerçadas as nossas convicções, o nosso conhecimento do Senhor, como nosso Criador e Senhor. E agora, Pai, nós queremos meditar nela, neste verso de Provérbios, procurando extrair dele os princípios para o nosso lar. E confessamos que carecemos da ação do Teu Espírito Santo nos ajudando e fortalecendo. E assim, nessa dependência que nós oramos, em nome de nosso tão sábio Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Na parte da manhã do domingo passado, eu falei a vocês da necessidade de purificação para que a bênção de Deus se faça presente no lar. Deus, ele não age em meio à imundícia. Quando você olha, por exemplo, as leis dietéticas e as leis sanitárias da lei mosaica do Velho Testamento, você observa que essas leis sanitárias, que eram muitas, as dietéticas também, visavam que o povo fosse limpo, puro, também fisicamente. Agora imagine você nas questões espirituais e morais. Nós, domingo pela manhã, tratamos com o caso da família de Jacó e como então foi necessário purificá-los dos ídolos que eles já carregavam há muito tempo junto da sua família para que Deus então os abençoasse. Então, a primeira mensagem tratou disso, de purificação do lar, realmente tirarmos de nosso lar tudo aquilo que o torna impuro, tudo aquilo que não é aceitável aos olhos do Senhor. A mensagem de domingo à noite tratou da necessidade de sabedoria. Ou seja, você precisa de sabedoria, nós precisamos disso para edificarmos o nosso lar. Muito mais, nós vimos isso em Provérbios, muito mais do que questões materiais, de uma boa condição material, aquilo que antes de tudo um lar precisa é realmente um saudável temor do Senhor. Se Deus não for reverenciado no lar, se não houver temor do Senhor no lar, você pode ter todo tipo de bens, todo tipo realmente de regalias, e nada disso vai conseguir frear o pecado e as consequências dele no seu lar. O princípio de tudo, nós lemos então no capítulo 1, verso 7 de Provérbios, que o temor do Senhor é o ponto de largada, é o princípio do conhecimento. Hoje nós vamos para o capítulo 2, verso 6 de Provérbios. Porque o Senhor dá sabedoria, nós já vimos isso, Ele nos concede sabedoria. Agora nós vamos 2 passos adiante. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Nós vamos falar de maturidade. O lar precisa de maturidade espiritual para resolver os seus problemas.
E esses problemas são diversos. Talvez sejam problemas que nos incomodaram nos últimos dias. Talvez sejam problemas que nos incomodaram nas últimas semanas. Talvez sejam problemas que estiveram sobre nós nos últimos meses. E quiçá sejam problemas que nos atingiram no último ano ou nos últimos anos. O que eu quero dizer através disso é que é completamente, ou seja, é racional que pensemos assim, é impossível não sermos afetados pelo que acontece no nosso âmbito familiar. É impossível nós não sermos afetados pelas coisas que acontecem na nossa família, entre os de dentro de casa, entre os familiares de fora, mas que nos afetam, entre até mesmo irmãos da igreja, mas que nos afetam, e até mesmo do nosso relacionamento com Deus e como isso nos afeta. A grande questão é que os problemas que você enfrenta agora, as dificuldades que você enfrenta nestes dias, não serão nem as primeiras, nem serão as últimas circunstâncias aonde você vai enfrentar lutas e problemas dentro do lar. Realmente é entendível que nós busquemos soluções para os nossos problemas, que nós busquemos realmente uma forma de minorar essas consequências, mas aquilo que a Bíblia aponta como a solução para algo que vai ser constante o tempo todo é termos maturidade. Se você sabe que neste mundo nós haveremos de enfrentar provações em todo o tempo, você não pode simplesmente fechar os olhos e fazer com que elas não existam, ou fazer de conta que essas coisas não existam. Uma das piores formas de lidar com as coisas no lar é fazer de conta que nada está acontecendo. Uma das formas mais nocivas de lidar com o casamento e com os filhos é fechar os olhos para os problemas que são reais. É simplesmente pensar que aquilo tudo não existe e continuar em frente, à semelhança de Davi, quando adulterou com Batseba, quando colaborou para a morte de Urias e continuou caminhando como se nada tivesse acontecido. Daí nós lembramos do princípio e da regra de Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos encarar os nossos problemas de frente. Nós precisamos encarar aquilo que acontece no lar. E a ferramenta que Deus nos dá para encarar tudo isso se chama maturidade espiritual. Você precisa ser maduro, crescido espiritualmente, para encarar essas questões que vêm acontecer. Eu vou dividir isso em 3 partes para melhor entender isso. E eu vou começar com uma forma geral. Olhando de forma geral nas Escrituras, o que nós falamos quando tratamos de maturidade espiritual? Eu vou pedir que você me ajude abrindo a sua Bíblia em alguns textos. O primeiro deles, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A maturidade espiritual envolve uma forma de amadurecimento doutrinário, que é o amadurecimento do crescimento em Cristo. Notem que eu não vou ler a partir do verso 11 até o verso 16, mas eu vou focar mais no verso 15, quando ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, maturidade espiritual tem a ver com isso, em você conhecer e aprender o resultado daquilo que Cristo fez por você. Ou seja, você entender que tudo que acontece na sua vida é resultado da cruz. É você entender que tudo aquilo que Deus está fazendo hoje com você é resultado da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Não são acaso. Deus está te levando para um determinado rumo. E qual é esse rumo? Tornar-te semelhante a Cristo. E ele então diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos, ou seja, adquiramos a maturidade aonde? Em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu já disse a isso vocês diversas vezes. Nós não temos uma religião. Cristianismo não é religião.
cristianismo é relacionamento com Cristo. E você precisa crescer nesse relacionamento com Cristo. Se você pode seguir algumas páginas na sua Bíblia, no capítulo 1 de Colossenses, da carta aos Colossenses, nos versos 9 a 12, dizem assim: por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora aqui essa maturidade é vista num progresso na questão do conhecimento. E ele usa essa expressão, cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Notem como essas palavras operam junto. Sabedoria, conhecimento e inteligência. Elas andam juntas. O verso 10 diz, o objetivo disso, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, sabendo quem Deus é e como opera na vida de vocês. O que isso vai levar? A sermos fortalecidos em todo o poder, no verso 11, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade e gozo. Quando se envolve em maturidade, maturidade sempre vai envolver essas coisas. Paciência, longanimidade e alegria. Paciência para enfrentar as circunstâncias, longanimidade para suportá-las sem machucar ninguém e alegria diante daquilo que Deus está fazendo. Isso nos leva à conclusão no verso 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então você reconhece que tudo isso é realmente parte do plano de Deus para a sua vida. Se você pode voltar agora para a Epístola aos Romanos. Epístola aos Romanos, capítulo 14, verso 1. Ele vai demonstrar como essa maturidade é importante para nós tratarmos com as pessoas. Notem o exemplo do capítulo 14 de Romanos. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. A maturidade ela é importante para isso. Para receber o crente que está enfraquecido, porque não tem conhecimento e sabedoria para lidar com as coisas de Deus. Então a maturidade serve também numa forma de equilíbrio de como tratar aquele que é débil na fé. Ande uma página para frente, capítulo 15, ele vai dizer, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele está falando de procedimento. Ele diz, olha, você já é forte espiritualmente, maduro espiritualmente, suporte a fraqueza daqueles que não chegaram a este ponto. Não tente agradar a si mesmo, você deve servir. Então, para tudo isso serve a maturidade. Para tudo isso que envolve a nossa vida cristã. Mas quando você olha aqui para Provérbios, nós vamos ter 3 palavras importantíssimas nisso. Uma delas nós tratamos sempre, sabedoria. E o que ela é? É o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir. A melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. O que é um homem sábio? É aquele que sabe o que fazer com o seu conhecimento. Ele sabe qual decisão tomar, qual forma lidar, como fugir dos perigos. É como um motorista sábio. Ele tem uma direção defensiva. Ele sabe como agir. E aqui é a condução da vida, a capacidade de discernir o que está diante de você. Mas Provérbios também fala de inteligência. O que é inteligência? É um conjunto que forma todas as nossas características que chamamos de intelectuais, ou seja, o conhecer, o compreender, o raciocinar, o pensar, o interpretar. O sentido da palavra é exatamente esse, escolher entre realmente as questões que estão diante de você. Então, o significado original faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas. Você tem diversos rumos a tomar.
Qual é o melhor deles? A sua inteligência vai ajudá-lo nisso. Agora, o que é então entendimento? É o ato de entender, a faculdade de conceber e entender as coisas. Ou seja, é o intelecto, a inteligência, a capacidade de julgar, de compreender, de perceber, de interpretar. Isso resulta numa capacidade de discernimento para lidar e para evitar os problemas. O que nós precisamos no lar? O que a maturidade nos leva a ter nas questões do lar? Sabedoria, inteligência e entendimento. O que nós carecemos ao lidar com as questões que surgem para nós dentro do nosso lar? Exatamente disso. Agora, como que é desenvolvido isso na nossa maturidade espiritual? A maturidade descrita nesse capítulo 2 de Provérbios é a união dessas três virtudes. Então, o que Provérbios vai fazer no capítulo 2? Vai unir essas três coisas e vai mostrar como elas juntas possibilitam que nós vivamos de uma maneira a detectar os problemas e resolvê-los na medida do possível, sem ser dominado por eles. Então, qual é o objetivo do capítulo 2 de Provérbios? Impedir que os problemas nos dominem, e isso ocorre. Impedir que os problemas, então, tomem a nossa vida numa determinada proporção que eles vão nos dominar. Agora, com a junção dessas qualidades, ele vai nos mostrar o quê? Como detectá-los e como resolvê-los na medida do possível. Na medida daquilo que está diante de nós. Literalmente aqui, há 6 etapas. E eu quero que você me acompanhe aí no capítulo 2. Ele vai dizer assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Como que isso começa? Por onde isso começa? Você não vai conseguir juntar essas qualidades se você rejeitar a palavra de Deus. O primeiro passo é, você precisa da convicção que a palavra de Deus é a verdade. Você precisa da convicção que a palavra de Deus é o caminho certo. Que a palavra de Deus é aquela que esclarece as circunstâncias da vida e te mostra os propósitos da vida. Se aceitares as minhas palavras, ou seja, esse acolhimento da palavra de Deus em nós, sem dúvidas. Você ouve muita coisa nesse mundo, você ouve muito conselho, você ouve muita palavra sobre família. Quem que está certo? Hoje em dia há coaches, treinadores de família. Há pessoas que dão todo tipo de conselho, de caminhos. Por onde começa realmente a tua maturidade? No acolhimento da palavra de Deus. Mas vai além, ainda o verso 1. E esconderes contigo os meus mandamentos. Você não somente os acolhe, mas você os guarda com você. São a sua ferramenta, são a sua arma. Você não somente os aceita como verdade, mas você os guarda no seu coração e os usa de acordo com aquilo que precisa. É o salmista que diz: escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Ou seja, é como se nós tivéssemos um depósito na nossa mente e no nosso coração, onde nós vamos guardando esse conhecimento para ser usado no tempo certo. Então você ouve, você reconhece como verdade e você guarda. Esses são os 2 primeiros passos. Olhe para o verso 2. Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. Aqui realmente ele está falando dos nossos ouvidos, estarem atentos, estarem abertos à sabedoria. Você é aberto aos conselhos da palavra de Deus? Ou você, e desculpe o exemplo agora que eu vou usar, é um exemplo bíblico. Ou você é como a mula e o jumento que não se deixam conduzir. Seus ouvidos são abertos a Deus dizer a você: você está no caminho errado, você está fazendo as coisas erradas, você está fazendo as coisas sem sabedoria, e isso não vai terminar bem. Os seus ouvidos são abertos a ouvir isso, ou quando então Deus vem aconselhá-lo, você os fecha como se você não precisasse daquilo.
O terceiro passo é exatamente esse: estar com os ouvidos abertos à sabedoria, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria. Senhor, o Senhor está falando o que é? O que tu desejas de mim? Como o Senhor deseja que eu trate dessa questão? Senhor, o meu coração quer tratar dessa forma. Eu entendi que eu devo fazer isso, o meu coração manda. Daí você lembra o que 1 João diz. O primeiro Jeremias vai dizer, enganoso é o coração. Depois João vai dizer, se o nosso coração nos acusar, maior é Deus que o nosso coração. Você não segue o seu coração. Você segue a instrução de Deus. Por isso o verso 2 ainda diz, inclinares o teu coração ao entendimento, ter um coração inclinado, devoto ao conhecimento da verdade de Deus. Não somente, olha agora como são as coisas, o ouvido precisa ser aberto para ouvir, mas o coração precisa ser pronto para receber. Em Esdras 7,10 diz que Esdras preparou o seu coração. Como que ele prepara o seu coração? Antes de fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer, ele diz então que ele convocou um jejum e um período de oração para que Deus então se movesse em favor deles. Ele estava pronto para isso. Não apenas os ouvidos atentos, o coração inclinado. Senhor, isso não é o que eu quero fazer. Você já enfrentou circunstâncias assim? Por exemplo, uma que todos nós, creio, já enfrentamos. Você já teve que pedir perdão para alguém? Daí o que eu mais ouço quando eu tenho que aconselhar alguém a pedir perdão, mas o meu coração não quer. A grande notícia da palavra de Deus, meu irmão, é que você não precisa querer. Você não precisa nem querer vir na igreja. Você não precisa querer orar. Você não precisa querer ler a Bíblia. Pode fazer sem querer. Essa é a grande notícia. Você não precisa querer perdoar, é só perdoar. Não precisa querer. Você vai esperar o seu coração pecaminoso querer alguma coisa? Você nunca vai conseguir nada. Não é querer, realmente é fazer, um coração inclinado, devoto ao entendimento, aberto a dizer, Senhor, isso não é o que eu quero fazer, mas é o que o Senhor manda, então vai ser feito. É isso. O quinto passo, verso 3, se clamares por conhecimento, o clamor nos lembra do quê? Oração. Você ora a Deus e você clama a Deus por inteligência. Se clamares por conhecimento e por inteligência. É isso que ele diz. Se você clamar realmente, pedir a Deus, uma vida de oração desenvolve a nossa maturidade. E ele termina no verso 4 dizendo, se como a prata buscares e como a tesouros escondido a procurares, se você buscar e procurar fervorosamente a sabedoria, como um bem precioso, você vai encontrá-la. Ou seja, tudo isso demonstra que a nossa maturidade é construída paralelamente a um relacionamento pessoal com Deus. Como que você adquire maturidade? Relacionamento com Deus. Como é que você cresce espiritualmente? Andando ao lado de Deus. O desenvolvimento da nossa maturidade se dá em meio a essa questão do relacionamento com o nosso Deus. Agora, a partir do verso 5, nós temos os resultados disso. O que acontece quando eu faço isso? Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Essa atitude abre as portas para o quê? Para o conhecimento da pessoa de Deus. Agir assim, esses passos, até o verso 4, leva à consequência do verso 5. Então, como resultado, você vai entender o temor do Senhor. Você vai entender por que você tem que temer Ele. Você vai entender e vai receber o conhecimento dEle. Ele vai abrir os seus olhos para essa verdade. Verso 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os retos.
Escudo é para os que caminham na sinceridade. Então, essa sabedoria, essa maturidade vai te servir de livramento e de proteção. Não há melhor proteção nesse mundo do que maturidade. Enxergar realmente o perigo de longe. Quando você é maduro, isto te serve realmente de proteção. O verso 8 vai dizer: para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos, ou seja, Deus vai guiá-los. Quando você cresce em maturidade, Deus conduz a sua vida. E o verso, então, eu não vou ler todos, mas os versos 9 a 19 vão resumir realmente como esse discernimento vai nos impedir de cair em pecado. Em casa você pode ler dos versos 9 até o verso 19. Em suma, ele vai dizer que ele vai realmente trabalhar em sua vida a maturidade para que você ande longe do pecado. Agora, como nós podemos concluir isso em relação à nossa família? Eu creio que há alguns pontos aqui a serem aplicados e assim nós chegamos ao final. A maturidade espiritual, primeiramente, habilita-nos a detectar a fonte dos problemas e como tratá-los de maneira bíblica. Isso é importantíssimo. O que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo com o meu casamento? Da onde está vindo esse problema? Da onde está vindo a circunstância que eu estou enfrentando? A maturidade te leva não só a detectar isso, como dizer como que você aplica a Bíblia para que você então haja e resolva isso. E essa maturidade vai te ajudar a fazer o quê? Primeiro, evitar problemas. Você já percebeu que nós temos 3 fontes de problemas, né? A Bíblia apresenta isso. A primeira delas é a que menos nos atinge, os demônios, mas que atinge em muito as pessoas incrédulas. No ministério de Jesus você viu isso. Lendo os evangelhos você vê isso. Os demônios são um problema real. E Jesus tratou disso. Talvez de todas é a que menos nos atinge. Doenças físicas são problemas. Sim. Eu e você temos que lidar, e quanto mais envelhecemos, mais lidamos com doenças físicas. Um amigo me disse assim: quando você tem problemas de saúde antes dos 20 anos, é defeito nas peças. Alguma peça veio com problema. Se você tem problemas de saúde entre os 20 e 40, você está abusando da máquina. Vá com mais calma. Se você tem problema de saúde depois dos 40, é o desgaste do material mesmo. É isso aí. O que nós vamos fazer? Mas é um problema. Vamos lidar com isso o tempo todo. A terceira e maior razão dos nossos problemas é o quê? Pecado. Nossos erros. A maturidade te ensina a evitar isso. A evitar os problemas. A evitar realmente essas dificuldades. E a quando encontrá-los, administrá-los corretamente, biblicamente. Tem coisas que você não vai resolver num dia. Você vai ter que administrar aquilo até conseguir chegar a uma solução. A maturidade te ensina isso e, finalmente, a encerrar, a finalizar esses problemas, biblicamente. Por isso, a maturidade espiritual protege a pessoa do poder controlador de certos problemas, de certas circunstâncias e até mesmo de certas pessoas, deixando-a somente ser direcionada pela palavra de Deus através do Espírito Santo. Você não pode ser controlado pelos problemas, não deve. Não deve ser controlado pelas situações e nem por outras pessoas. Quem deve controlar a sua vida e conduzi-lo é o Espírito Santo através da palavra. Além disso, essa maturidade vai proporcionar o equilíbrio emocional que todos nós precisamos. Muitas vezes o único problema da pessoa é que as suas emoções estão tão desreguladas que ela não consegue se centrar na verdade. Aplicando tudo isso à nossa família, a maturidade espiritual proporciona com que a família possa ver a mão de Deus agindo na história dela. Quando você é maduro,
Você já não conta as coisas como traumas. Vou usar essa palavra que eu não gosto. Desgraças. Olha que desgraça que aconteceu com a minha família. Não. Você enxerga a mão poderosa de Deus, preservando, agindo, não permitindo que algumas coisas cheguem a um limite insuportável. Deus está ali cuidando de você. E na maturidade espiritual, você faz isso. Eu tenho um amigo missionário que todas as vezes que a missão dele deposita as ofertas das igrejas no começo do mês, no dia do mês que é costume, ele reúne os filhos para agradecer por mais um mês que Deus foi bondoso com eles. E ele fez questão sempre disso, de ensinar aos filhos que aquilo que havia chegado na conta naquele mês era uma demonstração do amor de Deus. A maturidade espiritual te leva a reconhecer a mão de Deus em tudo isso. Você precisa de maturidade, todos nós precisamos. Provérbios 2 nos ensina onde buscá-la. E nos ensina realmente o resultado de tudo isso. Que você possa, em casa, meditar mais sobre Provérbios 2. Isso foi apenas uma pequena ilustração do que ele nos ensina, para que então isso seja aplicável no seu viver. Vamos fechar os nossos olhos.